Olá, turma do terceiro ano, dando continuidade às resoluções sobre vídeo. Vamos resolver essa quinta questão, né? Sobre corrente elétrica. Essas questões estão na primeira aula da segunda unidade, que vocês já passaram para o caderno, inclusive já dei até o carimbo. Então vamos aqui. É uma questão de Enem, então vai ser o molde das provas de vocês. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. É o efeito Joule. As consequências de um choque vão desde um simples susto à morte. Então precisamos ter cuidado. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material para o corpo humano. Essa resistência varia de 1000 ohms. Olha aqui, 1000 ohms, quando a pele está molhada, até 100.000 ohms, quando a pele está seca. Beleza? Então não esqueçam disso. Uma pessoa descalça lavando a sua casa com água, molhou os pés. Então já a resistência vai ser de 1000 ohms, não de 100.000. E acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica e uma tensão de 120 volts. Beleza, já tem aqui uma tensão. Qual a intensidade máxima dessa corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Sim, gente. Aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os dados, né? Eu tenho aqui os dados. E aqui eu tenho os cálculos. Então vamos. Quais são os dados que eu tenho? Eu já sei que eu tenho uma resistência de 1000 ohms. Certo? E vou ter uma tensão aqui de 120 volts. Qual a fórmula que eu vou utilizar aqui? Me explique aí qual a fórmula eu vou usar. Se eu tenho uma resistência de 1000 ohms e uma tensão de 120 volts, eu preciso achar a corrente elétrica, certo? Existe essa fórmula que é a tensão igual a resistência vezes a corrente. Bem simples, né? Então, eu tenho a corrente, eu tenho a tensão, que vai ser de 120. Eu tenho a resistência, que é de 1000, que multiplica a corrente. Aqui está multiplicando, vai para lá como? Dividindo. Vou facilitar, trazer para cá, vai ser corrente igual a 120 dividido por 1000. Beleza? Então isso aqui é simples, porque eu simplesmente vou pular casa. Não tem necessidade de vocês estarem aqui, 120 dividido por 1000. Isso é coisa de quarta série. Eu já disse a vocês que quando vocês têm essa quantidade de zeros em dezenas, centenas e de milhar, é só simplesmente pular em cima a quantidade de zero para que haja a divisão. Então, se eu tenho 3 zeros, eu vou pular aqui 1, 2, 3, certo? É assim que a gente faz. Então, nesse caso, eu vou ficar a corrente elétrica é igual a 0,12 ampere, certo? Agora, repare vocês, eu não tenho essa opção. O que é ampere? O que é de ampere? Dá 8,3, 833 ampere. Tenho até, inclusive, quiloampere. Mas tenho essas opções aqui. Eu poderia dizer que seria 1,2,
porque fica mais próximo, uma casinha assim. Mas aí eu já expliquei a vocês que isso aqui, o miliampere, é igual a 10 elevado a menos 3. Menos 3 são 3 casas a se pular, certo? Seriam 3 casas a se pular. Então seria 0,12 ampere é a mesma coisa que 1, 2, 3. Então será 120 miliampere. Então essa aqui é a resposta da questão letra B. Um abraço e até a próxima.